Olá, aqui é o Gabriel Cardoso. Dando prosseguimento, o objetivo desse vídeo é mostrar na sua versão CPM para apoio ao gerenciamento do tempo do projeto. Novamente, de forma simples e sucinta. Aqui no Gantt de atividades, no nosso diagrama de Gantt, nós desenvolvemos alguns layouts ou configurações para mostrar justamente estes elementos. O primeiro passo para o gerenciamento do tempo é incluir as atividades do projeto. Então aqui nós podemos visualizar as atividades do projeto que foram incluídas dentro da EAP, onde vemos aqui a EAP principal do projeto, mas essas atividades poderiam ser visualizadas segundo qualquer outra estrutura já desenvolvida. A ferramenta apresenta então ampla capacidade de definição e documentação das atividades do projeto, utilizando os campos já incluídos na ferramenta e comuns, como o início, término, duração, mas também os campos do usuário. É possível verificar no diagrama de Gantt, de forma familiar e ainda configurável, de forma gráfica, o agendamento dessas atividades após o seu sequenciamento. Ainda podemos criar um modo específico, uma configuração específica para a visualização somente das atividades que fazem parte do caminho crítico, ocultando assim, através de filtro, as atividades que não fazem parte do caminho crítico e os produtos, pacotes de trabalho deste projeto. Continuando, podemos visualizar somente as atividades do projeto e, a partir da configuração de cores, diferenciar essas atividades. Então, em vermelho nós temos as atividades que fazem parte do caminho crítico, em azul as que não fazem parte do caminho crítico, e em verde nós temos a atividade do tipo Hammock. O Spider Project ele apresenta diferentes tipos de atividades. Uma delas já incluído a atividade Hammock, que ela tem o seu início e término baseado em outras relações, nesse caso aqui, no início e término do projeto. Caso essa duração do projeto seja alterada, a atividade Hammock será automaticamente ajustada. Em ALAP e ASAP, nós criamos um modo para visualização das datas o mais cedo possível e o mais tarde possível das atividades do projeto. É claro que somente as atividades que não fazem parte do caminho crítico possuem um início mais tarde, um término mais tarde, e nenhuma possui início mais cedo e término mais cedo, porque o projeto todo já foi desenvolvido baseado nesta premissa. Então nós temos somente inícios e términos mais tarde das atividades que não fazem parte do caminho crítico e que podem ser visualizadas aqui como são esses retângulos de borda fina. É interessante comentar que o recurso de visualização mais tarde possível do Spider Project é corretamente calculado, não impactando as atividades sucessoras da atividade analisada. Em volumes, nós vemos um recurso interessante da ferramenta, que é a inclusão e posterior controle do volume produzido. Então, nós temos para as diferentes etapas um volume a ser entregue. Então, a atividade 5 ela vai entregar 100 metros, a atividade 6, 200 metros e a atividade 7, 100 metros, e assim sucessivamente, podendo inclusive ser totalizado nas etapas e nas fases. É claro que esse volume e essa unidade devem ser de entendimento dos envolvidos do projeto. Algumas atividades não contribuem diretamente para a produção, são atividades de apoio, de gerenciamento ou de logística. Essas atividades elas podem também ter o seu volume incluído, mas não totalizado nas etapas, baseado no recurso de volume-chave. Existe um campo, volume-chave, que ele diz se o volume deverá ser somado ou não. É por isso que, por exemplo, a fase 1 possui somente 200 metros totalizados, porque somente a atividade 17 e 18 tiveram o seu volume totalizado na fase 1. Todas as outras são atividades de apoio que não
foram totalizadas segundo as premissas do projeto. Aqui em tempo-caminho nós temos a possibilidade de configuração desse elemento para posterior visualização, como será mostrado em vídeo futuro. No detalhado, apenas apresentamos a possibilidade de visualização das informações, de informações das atividades, diferenciando período de trabalho de período de não trabalho. Então, quando o retângulo está em sua forma mais cheia, é período de trabalho. Aqui por dia nós conseguimos ver isso melhor. E quando está mais fino, seria período de não trabalho. Inclusive, nas suas horas, aumentando a escala, a gente pode ver que as horas de trabalho, segundo o calendário do projeto, determina que se trabalhe de 8 às 5. O mesmo pode ser analisado para as outras atividades do projeto. Então, todas as outras atividades e produtos podem ter esse detalhamento sendo mostrado. Em linha de base, tempo, nós podemos ver a possibilidade de inclusão de linhas de base. Uma sombra nesta barra denuncia o uso de linha de base configurável a partir da ferramenta de menu comparação. Nós podemos incluir qualquer projeto, qualquer versão anterior desse projeto para utilização como linha de base. Ele compara, então, todos os campos da ferramenta e não somente inícios, términos, durações e custos. E, por fim, nós temos gráfico de hora para mostrar essa poderosa ferramenta ou esse poderoso recurso da ferramenta MS Project, onde nós podemos incluir gráficos de linha ou gráficos de barra para diferentes elementos do projeto. Aqui nós temos 3 exemplos, onde para todo o projeto nós estamos totalizando a partir de linhas o volume do projeto e o volume segundo um cronograma o mais tarde possível. Então ambos começam em 0, lembrando que esse é o volume calculável ou totalizável, e todos terminam em 100%, que seria 63.960 metros. Mas a contribuição é diferente, como pode ser visto neste gráfico. Embaixo, somente para a fase preliminar, nós temos a totalização, o somatório do volume produzido, totalizando aqui 10.000. Repare que nesse momento que a fase preliminar termina, os gráficos eles compartilham a linha de tempo do Gantt. Então, aumentando ou diminuindo, nós vamos ter diferença aqui, ou ajustando, né? E, por fim, nós temos a duração do projeto, ou a quantidade de horas a serem utilizadas no projeto, e podemos perceber que ele se aproxima de uma distribuição linear, e o total são 28.260 horas deste projeto. Assim, a ferramenta MS Project dispensa o uso de gerenciadores de planilhas eletrônicas, porque ele já possui uma poderosa ferramenta para análise e exibição das informações do projeto. Até a próxima, um abraço.